A luta pela independência do Brasil foi escrita nas páginas memoráveis da nossa história com o sangue de um punhado de brasileiros. O mais celebrado foi Tiradentes. Mas, gente, 7 anos depois do martírio de Tiradentes, 4 brasileiros, pretos, pobres, pelos mesmos ideais, foram enforcados e sentenciados em Salvador à categoria de malditos até a 3ª geração. Joel Rufino é historiador, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do livro O Dia que o Povo Ganhou, exatamente sobre a luta pela independência do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, Anselmo. Tudo certinho? Então. Fala um pouco da revolta dos alfaiates no contexto da luta pela independência. Bom, a revolta dos alfaiates foi uma tentativa de independência e proclamação da República em 1798, portanto, um pouco antes da proclamação da independência. E faz parte desse contexto, desse processo da independência, né? Muita gente vê a independência como uma proclamação no dia 7 de setembro, mas não está certo. Na verdade, a independência foi um processo que vem durante dezenas de anos. E um dos capítulos dessa novela da independência é essa revolta dos alfaiates, também conhecida como Rebelião dos Búzios. Ela tem vários nomes, mas basicamente se chama dos alfaiates. Conjuração Baiana, né? Conjuração Baiana é outro nome também. Cada nome tem um probleminha, tem um defeito, né? Então, eu acho que esse Conjuração dos Alfaiates acaba sendo a melhor. E por que Conjuração dos Alfaiates? 2 dos cabeças da rebelião, 2 negros, eram artesãos alfaiates. Um era mestre e o outro era aprendiz. Os outros 2, que acabaram executados, foram 4 executados, eram soldados das milícias. Então, você tem nessa Conjuração dos Alfaiates, ou como quer que você chame, um momento dramático desse processo de independência. Marco Morel é professor de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de uma biografia de Cipriano Barata, o médico dos pobres e um dos participantes da Conjuração Baiana. Tudo bem, Marco? Tudo bem, como é que Tudo está? certinho? Tudo bem, uma alegria estar aqui. Prazer. Ô, Marco, explica um pouco essa conjuração, então. Foi um movimento assim fascinante, muito impressionante, né? Diferente dos outros que aconteceram naquela época, porque foi havia no final do século XVIII, 1798, né, a data, havia uma insatisfação já crescente da situação daquela sociedade. Havia pobreza, havia miséria, e o próprio domínio português estava começando a fazer água, né? Estava perdendo força e eficácia. Então, um grupo de pessoas bastante ampliado na Bahia, em Salvador, começou a fazer uma conspiração para tentar botar abaixo o domínio português e proclamar na Bahia uma república democrática. Patrícia Valim é historiadora, professora da Universidade de São Marcos, de São Paulo, especialista, estudiosa da Conjuração Baiana. Conta faz um resumo dessa história pra gente. Tá. Bom, essa história, na verdade, não começa em 1798, né? Ela começa antes, e aí, para a gente pensar essa história, é preciso dizer como é que era Salvador nesse período, né? Porque esse movimento é um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, é um movimento citadino, né? A cidade de Salvador, nesse período final do século XVIII, os últimos anos do século XVIII, passa por uma conjuntura ótima, né?
as exportações aumentaram, enfim, você tem uma conjuntura muito favorável, mas que favorece alguns setores dessa sociedade. Quais setores? Os setores ligados à produção, à cana-de-açúcar, à exportação de tabaco, ou mesmo ao abastecimento interno com a carne e a farinha de mandioca. Pois são setores restritos, né? Isso não atinge a maioria da população. Então, essa expansão mercantil, essa expansão comercial que ocorre no final do século XVIII favorece um pequeno grupo e desfavorece o restante da população, que é a maioria da população. Agora, ao contrário da própria conjuração mineira, essa conjuração dos alfaiates, ela tinha uma base popular mais ampla, né? Fala um pouco sobre exatamente essa base popular, quer dizer, exatamente sobre essa formação de pessoas de vários segmentos sociais e unidos no mesmo objetivo. Você tem razão, a conjuração baiana teve uma base social mais ampla do que a mineira. A conjuração mineira, que ocorreu 10 anos antes, a do Tiradentes, ela era basicamente uma conjuração de poetas, militares e padres. Quer dizer, gente da mesma condição social. Já a dos alfaiates, 10 anos depois na Bahia, além de intelectuais, um deles foi o famoso Cipriano José Barata, que é um dos pais do jornalismo brasileiro, né? Além de Cipriano José Barata, que era um típico classe média, ou talvez aristocracia decadente, como se quiser dizer, mas era aí a posição social dele. E havia também os artesãos livres, pretos livres, artesãos, e havia soldados de milícia. O soldado de milícia seria hoje o PM, o nosso PM, né? Se a gente quiser fazer uma transposição, diria, aqueles soldados de milícias eram os nossos PMs de hoje. Muito bem, então, por aí, e havia escravos também, né? Esses dois executados eram pretos livres, mas havia escravos também, e havia mulheres também que participaram da tentativa de rebelião. Pois então, você pode dizer isso, que a base de fato era mais extensa. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre esse aspecto tão falado dessa conjuração, que é exatamente, de certa maneira, uma novidade na história dessas conspirações contra a colônia, contra a coroa, que é a presença de setores populares. Você falou de escravos, alfaiates, milícias. Fala um pouco da sua visão desse aspecto, vamos dizer, da participação de pessoas pobres mesmo, né? Olha, pretos, pardos. Pretos, pardos. A participação dos milicianos é inconteste, né? E durante muito tempo carregou-se na tinta a participação dos escravos, né? Os milicianos, né, esses homens dos setores populares, para a convocação, porque ter o escravo no movimento era importante. Isso mostra uma estratégia, o entendimento a leitura que eu faço disso, mostra uma estratégia extremamente sofisticada, porque eles tinham conhecimento dos acontecimentos ocorridos no Haiti, né, em São Domingo, naquele momento ainda, quer dizer, na Revolução Francesa. As palavras de ordem dos pasquins, elas estão muito ligadas aos acontecimentos da Revolução Francesa. E a abolição da escravatura. E ter os escravos no movimento deixava, o grande medo deles é que houvesse um São Domingo na América, né? Como que os milicianos fizeram para chamar os escravos para o movimento? A pergunta é ótima. Eles disseram para os escravos, estima a liberdade e ser forro. O que o escravo respondia? Sim. Né? O que mostra é que eles participaram. Só que o projeto... Então você tem grupos participando desse movimento com projetos muito específicos. Entendi. Né? Então, no dia 12, na manhã do dia 12 de agosto de 1798, aparece a cidade de Salvador é surpreendida com boletins manuscritos, né? Os pasquins sediciosos.
e com informações absolutamente incríveis, né? Esses pasquins, eles intitulavam de aviso número 1, aviso número 2. Eram apócrifos, não tinha assinatura. Eles assinavam com anônimos republicanos. Bom. Né? Anônimos republicanos, isso, entes da República, anônimos republicanos. Né? Nesse aviso número 1, eles vão dizer, olha, animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da liberdade, o tempo que todos seremos irmãos e o tempo que todos seremos iguais. Essa é a primeira mensagem. Né? E diz, o povo manda e quer que se faça para o futuro a revolução na Bahia. Foi o suficiente para que no mesmo dia as autoridades desencadeassem um processo de repressão brutal, né? Brutal e bastante pouco ortodoxo, bastante duvidoso, né? Então descobre-se num primeiro momento que o autor desses pasquins era o requerente nos auditórios chamado Domingos da Silva Lisboa. Repreende-se Domingos da Silva Lisboa, só que dias depois, não foram 2, desculpa, dias depois aparecem essas cartas, né? E aí eles começam a perceber que, bom, o método foi falho, não era Domingos da Silva, mas não era o único, né? Que elaborou, enfim, o autor dos pasquins. Não contente, né, com a precariedade do modo pelo qual eles chegaram ao Domingos da Silva Lisboa, novamente eles procuram nas petições, e aí aí eles vão começar a chegar nos 4 homens que de fato vão, depois de processos bastante complicados, de uma sucessão de acareações e assentadas bastante duvidosas, com informações importantes, né, em relação à participação de homens muito notáveis dessa sociedade no movimento, né, chega-se à conclusão de que os autores do pasquim... São 2 milicianos e 2 alfaiates. 2 alfaiates e 2 milicianos. O professor Luiz Henrique Tavares sabe tudo sobre a história da Bahia. Professor, o que aconteceu em Salvador em agosto de 1798? No dia 12 de agosto de 1798, apareceram em pontos da cidade diferentes boletins, manuscritos, que não havia ainda qualquer impressora em qualquer lugar do chamado Brasil, com um verdadeiro desafio às ordens do governo absolutista de Portugal, como uma audaciosa formulação pela independência e pela república. Qual é exatamente o crime? É ter escrito os panfletos, é ter afixado os panfletos, é ter desobedecido ao rei, são as ideias dos panfletos? Então, os boletins, eles simplesmente chamavam para a luta pela independência da Bahia, ou seja, pela separação da Bahia da autoridade de Portugal, da obediência à rainha de Portugal, que ainda era Dona Maria I. Dona Maria I assinou a ordem para o enforcamento e esquartejamento de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso inconfundível Tiradentes, e assinou também a ordem de morte para os 4 que foram enforcados e depois decapitados. Agora, a conjuração baiana, ao contrário da conjuração mineira, a conjuração baiana, na verdade, queria proclamar uma espécie de república da Bahia. Quer dizer, não era um projeto de integração nacional, e sim um projeto regional, é isso? É verdade, é isso. Todos os papéis, as que acharam, algumas provas da conspiração, falavam de uma república baiense, né? Não falava, embora a coroa tenha acusado eles de querer fazer uma revolução para o Brasil, isso em nenhum momento aparece nas falas e nos papéis que foram apreendidos. É a ideia de uma república democrática baiense inspirada na república da Revolução Francesa que havia na época. Mas, ao mesmo tempo, era um movimento separatista. Separatista em termos, viu, Anselmo? Porque ela não foi separatista claramente, como foi bem mais depois a Farroupilha, como foi a Sabinada, pouco adiante.
Ela era separatista no sentido em que um dos seus objetivos declarados era proclamar a República Baiense. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Bahia seria destacada do resto. Mas é preciso ver que a Bahia já era destacada do resto. O Brasil era todo fragmentado. Ninguém pensava ainda, como se pensaria mais tarde, numa pátria brasileira, né? O Tiradentes também ele queria a independência de Minas, embora ele tivesse querendo se articular no Rio, na Bahia, mas era de Minas que ele falava. E na Bahia também, eles falavam na República Baiense, ou Baianense também, se pode dizer, né? Explica um pouco para a gente as diferenças da conjuração baiana e da conjuração mineira, enfim, que ficou muito mais conhecida, né? É verdade. Eu acho que, inclusive, porque a própria conjuração mineira, ela permite, né, uma forma de lembrança, de memória, porque ela incomoda menos a ordem vigente de outros tempos, inclusive de hoje. O Tiradentes não sabe muito bem o que ele pensava, então cada um pode aplicar nele aquilo que você pode adotar. Pode adotar. Cada um tem o seu Tiradentes. Cada um projeta, então ele pode ser patrono da PM, pode ser patrono de movimento de guerrilha revolucionário, cada um projeta nele o que quer. Enquanto o pessoal da conjuração baiana, né, tinha um ideário muito mais nítido, né, tinha uma ideia de transformação, tinha uma ideia de participação popular, de combate ao racismo. Agora, de qualquer forma, a história do Brasil não esqueceu um pouco essa conjuração baiana, né? Quer dizer, na verdade, o país celebra muito a conjuração mineira e as razões são muito nobres para isso. E o país, de alguma maneira, esqueceu esse movimento, não é isso? Sim. Por que isso? Então, o esquecimento e a lembrança em história dependem do jogo político, né? Quer dizer, o passado depende do presente. Então, ao meu ver, o esquecimento da conjuração baiana se deve à sua radicalidade. Nós temos duas conjurações, duas tentativas de rebelião separadas por 10 anos, a mineira e a baiana. Comparando as duas, a baiana era mais avançada, era mais radical. Ela propunha claramente... Era mais subversiva. Mais subversiva. E, obviamente, quem olha com olhos conservadores o passado, como é o caso da nossa literatura didática, não gosta, não simpatiza com a baiana. Ou, se não simpatiza, tem dificuldade em lidar com ela. Já a mineira é mais fácil de lidar, porque, como eu disse antes, foi um movimento de poetas, de militares graduados, né? Tiradentes, afinal, era o único pobretão da mineira. Então, ela é mais agradável, é mais simpática, né? Como você tem, nesse movimento, palavras de ordem muito mais radicais, né? O fazer política, nesse momento... Quer dizer, não era dado à totalidade da população. A gente está vivendo num momento colonial ainda, né? Sob domínio de Portugal. Quer dizer, o entendimento que esses homens têm desse universo da política é de que ele é restrito aos homens virtuosos, na melhor tradição do Montesquieu, né? Quem que faz política? Qualquer um não. Um escravo não pode fazer política, um miliciano não deve fazer política. Quer dizer, esse universo da participação política era vedado, né? A hipótese é que esse é um movimento muito complicado para o Império, né? Mostrar que uma ideia de nação com viés republicana, né? Que setores populares fazem política, isso é muito complicado para o Império. É subversivo, né? Exatamente, quer dizer, a radicalidade do movimento reside no fato de que esses homens fizeram política, né? Fizeram de fato, tentaram fazer política e política da mais alta qualidade. Agora, voltando ainda à conjuração baiana ou à conjuração dos alfaiates, que aspecto você mais lhe emociona mais? Quer dizer, enfim, queria que você falasse mais um pouco sobre as ideias dessas pessoas e como essas pessoas, de certa maneira, estavam à frente do seu tempo, entendeu? Tinham ideias de ideias que venceram, demoraram muito para vencer. Não era só a ideia da independência. Bom, o que mais me emociona nessa conjuração baiana é essa ligação com
o universal com o humanismo, né? Eles estavam ali na Bahia, um local preciso da América do Sul, do Império Português, mas eles estavam trocando ideias ou se deixando influenciar, ou se hospedando ideias dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, enfim, do mundo. Por exemplo, seguramente um deles tinha ideias socialistas. Um deles, ao ser levado ao tribunal, declarou expressamente ao juiz: eu estava querendo a revolta para implantar a igualdade entre os homens, para que os ricos deixassem de ter tanto quanto têm e os pobres tivessem mais além daquilo que têm. Olha, é uma formulação socialista. É quase comunista, né? Quase comunista. Pois então é isso que me emociona, né? É esse fato de alguém estar ali naquele local, preso à sua circunstância determinada, mas está ligado ao mundo. Maria Helena Flexor é professora da Universidade Católica de Salvador. Ela é especialista em leitura de manuscritos, ela teve acesso a todos os autos dos processos, dos acontecimentos de 1798. E nós estamos aonde, professora? No dique de Tororó. O que o dique do Tororó tem a ver com a conspiração dos alfaiates? É que antes de ser denominado dique de Tororó, ele ia ser só desse tamanho, ele se estendia até a ladeira do Desterro. Então ele era chamado dique do Desterro. E foi justamente o local onde supostamente os conspiradores se reuniriam no dia 12 de agosto de 98 para declarar, não é, a guerra, digamos, ao poder. Nós estamos comemorando 210 anos de quê? Do final, do desfecho da conspiração dos alfaiates, né, que culminou com a morte de 4 indivíduos, né, que foram escolhidos através de todo o processo para servirem de exemplo para a população, né, para não voltarem a cometer, né, o grande crime de lesa majestade. Na verdade, a reação da coroa foi uma reação de muitas truculências, sanguinária, né? Dezenas foram condenados a 500 açoites na repressão a essa conjuração baiana. Não foram só os 4 enforcados e esquartejados, não. Dezenas foram condenados a açoites, outros a degredo na costa da África, que equivalia à morte, mandar um sujeito naquelas condições, né, degradado era condenar à morte. Então foi uma repressão violenta também. A coroa portuguesa não brincava em serviço. Pois é, Marco, uma das coisas que marca essa conjuração é exatamente essa coisa de que quem terminou sendo punido, enforcado em praça pública, foram pretos ou pardos, né? E já os brancos, é o caso de Cipriano, de uma maneira ou de outra terminou se safando. É verdade. Você tem uma explicação para essa diferença no tratamento em relação aos revoltosos? Que a coroa portuguesa, na época, como em boa medida o Estado brasileiro depois, fazia uma distinção de classe e de raça, né? Quer dizer, não admitia que as pessoas pobres se tornassem protagonistas elas mesmas do processo político e tudo mais. Então, era uma medida exemplar, né? Para mostrar, ó, que se vocês se meterem a fazer isso, vão sofrer essa punição. E os 4... Política não é coisa de pobre. Política não é coisa de pobre, exatamente. E aí foram enforcados, esquartejados, da mesma maneira que o Tiradentes tinha sido naquela época também, num espetáculo público, né, de punição. E por outro lado, era uma maneira de proteger as pessoas da elite que tinham laços, tinham ligações, tinham contato. Fale um pouco sobre o enforcamento. Conte um pouco o dia do enforcamento. O dia do enforcamento foi na manhã do dia 8 de novembro, né? 210 anos, quase 210 anos atrás.
numa manhã extremamente quente, como essa que a gente tem aqui. Então eles saíram do segredo da relação, que naquele momento era na cadeia, né, que ficava no Tribunal da Relação, acompanhado pelo Senado da Câmara, acompanhado pelos meirinhos, acompanhado, enfim, por toda a burocracia local, né, da coroa. Agentes foram lotando as ruas e houve uma série de padres regulares e seculares tirando confissão, tomaram confissão, né, desses homens, e eles se arrependeram, né? No momento final de suas vidas, eles, numa catarse coletiva, eles acabaram se convertendo, porque eles foram acusados, sobretudo, de darem as costas à Igreja Católica, né, um dos grandes crimes deles, né? Eles foram enforcados, imediatamente após o enforcamento, eles foram esquartejados, tiveram seus corpos completamente esquartejados, né? Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga teve as mãos foram penduradas e foram expostos em locais públicos dessa cidade, locais onde eles frequentavam bastante. Essa conspiração teve influência das ideias da Revolução Francesa. Como é que os intelectuais difundiam essas ideias aqui em Salvador? Olha, são vários, a maior parte não foi presa. Sequer citada, sequer presa, sequer... Muitos não foram presos, e como eu disse, 2 fugiram nunca, né? E nem foram condenados também, porque a gente tem o caso Cipriano Barata, que vai participar do movimento da independência do Brasil depois, né? A gente sabe da presença deles porque foram sequestrados todos os bens de todos eles, todos 54. Né? Então a gente vê textos parados no meio em que eles estavam traduzindo textos franceses para português, né, para poder passar para os outros, ou eles próprios faziam escritos, né, acerca do movimento francês. Professor, fala mais um pouco sobre a figura de Cipriano Barata, não só nesse episódio da Conjuração Baiana, mas ao longo da sua história pessoal e política. Bom, Cipriano José Barata era um lavrador empobrecido. Aliás, uma das razões da luta pela independência era esse empobrecimento de uma parte dos lavradores, né, ou as dificuldades que eles encontravam para produzir e exportar. Muito bem, o Cipriano era de uma família assim, um lavrador empobrecido. E o que tinha uma cabeça... Ele estudou, se formou, foi médico, né? Uma coisa... Pois então. Agora, a cabeça dele era uma cabeça de esquerda. Então, ele denunciou a escravidão, denunciou a grande propriedade, o latifúndio, e denunciou a injustiça política, a injustiça do jogo político, o fato de o jogo político só ser acessível para uma parte da população. Então ele era perfeitamente politizado. E uma coisa interessante, tinha uma vocação jornalística como poucos. Alguns antes dele tiveram essa vocação e muitos tiveram depois, obviamente. Inclusive você, uma vocação jornalística típica. Ele era uma vocação jornalística. E enquanto lutava, ele fazia jornais e via no jornal uma forma de luta. Ele era médico, né, formado em Coimbra, que era o lugar das elites, ele era um homem branco, mas sempre esteve muito mais próximo das aspirações políticas, né, das camadas pobres. E ele foi um dos conspiradores mais ativos dessa conjuração baiana. Muitas testemunhas apontam isso. Embora, quando tenha sido preso, ele negou realmente que não tinha nada com isso, apesar das evidências se encontrarem. E depois de quase 2 anos preso, ele acabou absolvido. E foi o único desse grupo todo que teve uma trajetória longa, posteriormente, mantendo mais ou menos as mesmas ideias, né, de transformação democrática, popular da sociedade. Ele foi adiante e participou de lutas da época da independência, de rebeliões, de outros movimentos, e conheceu muitas prisões, ficou muitos anos preso, né? Dizem que foi o civil que mais conheceu prisões militares no Brasil.